Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, amigas, e todos que estão lutando para sair do ciclo de abuso narcisista imposto em nossas vidas. Aqui quem fala é o professor Carlos Henrique, um sobrevivente de um relacionamento abusivo narcisista por quase 46 anos. Estamos aqui para desenvolvermos mais um novo vídeo sobre os narcisistas e seus problemas. Vem comigo, e aproveitem, deixe seu like, e compartilhem para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, para que possa reunir forças para sair desse ciclo de abuso. Só estudando o comportamento deles, é que podemos sair livres. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 8 a 12. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada, e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. 2 Timóteo 3 versículos 6 a 10. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos narcisistas, né? Porque não tem como ter uma imagem principal, né, dos narcisistas, né, do que é uma tempestade, né? Que é o que eles têm dentro deles, né? Uma instabilidade emocional que necessita do outro para eles poderem ficar vivos. Eles não conseguem se autorregular. Eles precisam ter uma ação externa para poder ter essa autorregulação que eles não têm. Então fica essa questão muito difícil para a vida das pessoas que convivem ao lado de um narcisista. Então a gente olha a situação e vê eles
não tem cura. A visão que eles têm, eles sabem que eles são mortos por dentro, né? Espiritualmente eles estão mortos e eles sabem disso. E eles, por essa condição ser crônica na vida deles, eles ficam revoltados com isso, e essa condição que eles têm na vida deles, de tanta revolta que eles têm com a sua essência, né, com a divindade, né, que eles não têm conexão, eles acham que eles têm o direito de fazer o que eles bem entendem, por essa revolta com o Criador, né, esse pecado de rebelião. Que na realidade eles estão aqui sugando a vida dos filhos de Deus. E não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com eles. Mas eles entram, criaram essa matrix aqui, toda exploratória, para eles poderem ter o controle dos filhos de Deus. A realidade é essa. Eles montaram essa matrix, e já que estão aqui, estão mortos, então nós vamos cuidar desse inferno aqui. Essa foi a visão de trevas que eles tiveram, e que eles têm até hoje, né? Eles querem controlar tudo para poder controlar os filhos de Deus. O alvo somos nós. Essa é a realidade. O alvo somos nós, né? Então, eles têm essa ira dentro deles. É lógico que eles não vão falar que estão perseguindo as pessoas de luz. Eles não vão falar isso. Mas cria esse abuso, né, nas pessoas, né, que se destacam por ser filho de Deus, né? Então, pelo fato de ele não aceitar e reconhecer a divindade, né, do Altíssimo, o que eles fazem, né? Eles entram, né, para falar que essa divindade não existe, e essa questão de eles falarem isso, né, eles acham que têm direitos especiais sobre toda a criação, né? Então eles não têm que, eles estão acima do bem e do mal, já que não existe uma divindade, eles assumem isso para eles, né? Então eles são superiores a tudo e a todos, né? Só que a gente sabe, né, que eles estão se arrastando lá no chão, né? E essa é a visão deles, né? Aí a gente olha, né, que eles foram lançados na Terra, né? Aí tem essa imagem do Éden, e a gente vê lá, né, a antiga serpente enrolada lá na árvore, né? Então é muito peculiar isso, né? Porque isso já vem acontecendo desde que o mundo é mundo, né? De os filhos de Deus serem enganados desde a fundação do mundo, né? E teve essa passagem que eu coloquei, da queda da antiga serpente. Depois, já lá em Timóteo, né, muitos anos depois da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo falou daquela questão das pessoas que se infiltram nas casas para enganar as pessoas. Eles se infiltram, gerando corrupção entre os membros da família. E isso ocorre até hoje. Então a gente olha, não mudou muita coisa de lá para cá. Tem sim essa tentativa de controle e manipulação desde o início. Desde o início. Então, por que eu estou falando isso? Porque a visão bíblica, né, sem questão de religião, eu estou analisando a questão bíblica, né, ela mostra para gente que o plano espiritual,
né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, o que aconteceu com a gente, o plano espiritual explica tudo. Explica por que você tem que fazer contato zero, né? Explica toda essa questão, né, de você ter que expulsar essas pessoas da sua vida, né? Que a gente não tem essa visão. A gente projeta o que nós temos nos outros, então a gente vê todo mundo bom, todo mundo é um ser humano bom, mas não, tem esse joio aí no meio que está sendo ceifado agora, né? Então a visão bíblica, né, tirando essa questão de dogma religioso, ela é fundamental para você tomar suas decisões e não sentir culpa nenhuma. Não sentir culpa nenhuma. Porque esses vermes aí, eles tentam colocar na cabeça da gente que a Bíblia foi escrita pelos homens, né? A tirar o peso do que está escrito ali. Só que tem um detalhe. Tudo que está escrito ali vai ajudar uma vítima de abuso narcisista. Tudo que está escrito ali. Vai te livrar das culpas que essa turma, eu não vou nem falar o nome aqui, tenta impor na gente. A culpa que é deles, a culpa que eles têm que carregar, eles tentam jogar nas nossas costas. Então isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de separar esses versículos para mostrar isso. Deus detesta a religião. E essa turma aí, de anjo caído, usa a Bíblia para ganhar dinheiro em cima do povo de Deus. E não ensina o evangelho verdadeiro, falsifica a palavra de Deus. Então, o que a gente tem que entender? Você tem que entender que você, lendo a Bíblia, não precisa de intermediário nenhum. Não precisa de pastor nenhum. Está escrito ali, ó, ele caiu, está enganando, eles se infiltram, eles enganam. Está tudo escrito ali. Não precisa ninguém falar isso para você, está escrito. Então a gente sabe muito bem com quem a gente está lidando. E não é uma pessoa desse nível aí, desse quilate, que vai colocar uma culpa pra gente, porque nós mesmos, em juízo, a gente condena essas pessoas. Então, a importância da palavra de Deus é enorme nesse ponto que a gente está indo para a cura. Porque eles querem contar a versão deles. Eles não querem aceitar a palavra de Deus, porque eles nem entendem o que está escrito lá. Mas eles fazem questão de falar esse monte de baboseira aí. Não tem nada a ver. E mistura, né? Pega esses falsos pastores aí, falsos mestres, para criar doutrina que não existe. Né? Então a gente tem que ficar de olho aberto, e nós que passamos por esse abuso, a gente mais ainda, a gente sentiu na pele o que eles fazem. E a gente lê nas páginas da Bíblia o que eles estão fazendo. A gente lê lá, está tudo lá. De Gênesis e Apocalipse, a gente tem a vida desses infelizes aí. Que a Bíblia, pelo que eu percebi até hoje, até agora, ela foi escrita para nós entendermos por que tem essa gangue narcisista nesse mundo aqui. É muitos, viu? É uma cambada, é uma gangue, né? Que está aí solta, indo atrás dos filhos do Altíssimo. Mas isso por pouco tempo, logo isso aí já vai acabar. Porque no processo de libertação a gente vai tomando ciência da questão energética. O narcisista, eles têm uma energia muito negativa, né? Os pensamentos deles são muito negativos, e isso já é um quesito, né? É uma identidade deles
que a gente já logo já observa, né, quando a gente desperta desse abuso. Então fica muito difícil alguém chegar na gente e nos colocar numa condição dentro de um ciclo, porque a gente já caiu lá dentro do ciclo e a gente sabe como funciona lá. E a gente sabe e a gente, né, é gato tem medo de água fria, né? Então a gente sai correndo. Né? Então as coisas vão melhorar cada vez mais, né? E eles, com esse apocalipse narcisista no mundo inteiro, eles vão ficar sem energia também. Né? À medida que as vítimas vão caindo fora, da onde eles vão tirar a energia para viver? Então eles estão com um sério problema mundial. Né? O problema é mundial. Esses narcisistas espalhados pelo mundo estão com seríssimos problemas. Né? E vamos ver qual vai ser as cenas do próximo capítulo, né? Porque a tendência deles é queda, né? Porque eles estavam fazendo um gato, né? Pegando energia das vítimas, né? Se alimentando da alma das vítimas, e isso acabou. Então eles vão ter que procurar outra forma de sobreviver, não essa. Né? Eles vão ter que procurar outro jeito. Né? Mas o problema é deles, né? Se eles são tão superiores assim, eles vão ter que resolver esse problema agora, que é um problemão, viu? Isso é um problemão que não tem tamanho isso aí. Aí eu esqueci de comentar, né? Todas essas imagens aí de mau tempo, sem luz, chuva, raio, é justamente que eles têm dentro deles, né? Esse mau tempo que não dá vontade de fazer nada, né? Eles têm esse tédio infernal dentro deles por causa desse mau tempo que existe no espírito, na alma deles. Então eu fiz esse vídeo em homenagem ao espírito narcisista, né? Que é esse mau tempo que vem aí. Apenas um detalhinho a mais. Então eu vou deixar um ninja aí para vocês ouvirem o grande conselho dele. Vamos lá. Não respondo nada negativo. O que você vai ganhar entrando nessa frequência? Você me atacou, você está me atacando. Eu não respondo. Não existe uma relação. Agora, aqui, eu te ataco, me responde. Criamos uma relação. Aí você se fudeu. O que eu vou ganhar com essa relação? Eu vou conscientizar esse cara? Não vou, mano. O cara já me acha um merda. Deixa que as suas atitudes falem por você. O cara que você é a sua defesa. Eu preciso te dar satisfação, sabe? Eu te tiro da minha vida. Simples assim. O cara que você é a sua defesa. Eu preciso te dar satisfação, sabe? Eu te tiro da minha vida. Simples assim. O cara que você é a sua defesa. Eu preciso te dar satisfação, sabe? Eu te tiro da minha vida. Simples assim. Vamos para o terceiro ponto, então, de coisas que a gente precisa parar de fazer para ter um relacionamento saudável e feliz. Você precisa cortar pessoas tóxicas que só reclamam e são negativas. Você precisa cortar esse tipo de pessoa do seu redor. Você não tem que conviver com esse tipo de pessoa. Essas pessoas só ficam felizes quando você está no nível delas, na lama junto com elas, reclamando da vida tanto quanto ou mais. Porque daí elas se sentem melhor porque tem alguém pior que elas. Então é extremamente importante você cortar o convívio, cortar o relacionamento com pessoas negativas, egoístas e tóxicas. Porque elas estão tentando viralizar aquela emoção em todo mundo que está ao redor dela, tá? Para que ela se sinta pertencente a um grupo, o grupo dos reclamões, o grupo das pessoas que estão mal na vida, o grupo das vítimas, o grupo dos oprimidos. Essas pessoas, elas tendem a fracassar em quase tudo que elas fazem. A vida delas travam, tá?